Olá, meu nome é Cauane, eu sou da escola Firjan SESI de Benfica, do Rio de Janeiro. Meu projeto sou só eu e os meus orientadores são a Edilane e o Rafael. Meu trabalho é sobre o modelo tátil para crianças e adolescentes que tenham neurodivergência aprenderem sobre educação sexual e higiene íntima de forma que não gere nenhum desconforto quando esse menor for tocar no modelo. Aqui a gente tem a metodologia. Foi iniciado com uma pesquisa para saber qual era a média de doenças que as crianças tinham na infância e depois a gente teve uma consultoria com uma psicóloga para saber o que gera esse desconforto nas crianças, qual seria a idade ideal para essas crianças aprenderem sobre educação sexual, principalmente sobre higiene íntima. E depois a gente teve a aplicação de um questionário para os pais para saber como é que foi a infância deles, como é que eles aplicam o que eles aprenderam para os seus filhos. E a gente teve a construção do modelo, por último, que ainda está em desenvolvimento. A gente tem as partes principais desenvolvidas e o resto vai ser modelado ainda. E a gente tem alguns resultados do questionário que foi aplicado. Na pergunta 6, a gente tem o conhecimento que esses pais têm sobre essas doenças. No questionário dá para ver que a maioria afirma que tem um conhecimento médio, mas na pergunta anterior, que é a 5, a gente coloca algumas doenças que são mais comuns e a maioria só respondeu as principais, como candidíase, fimose, o que mostra que apesar deles falarem que tem um conhecimento médio sobre isso, eles conhecem os mais comuns, as outras doenças não são tão conhecidas, o que é uma preocupação por se acontecer alguma outra doença aqui fora do cotidiano, que são as doenças mais populares, essa criança esse pai não vai saber como reagir com isso. E a gente tem a pergunta 11, que a gente fala qual é o conceito que esses pais têm sobre a educação sexual e, para nossa surpresa, todos colocaram ou essencial ou útil, o que mostra uma grande evolução da nossa sociedade em relação a esse assunto que foi tratado como um tabu por tantos anos. Aqui são as partes futuras do corpo, falta os seios e o tronco que vão ser feitos com os mesmos materiais e, no futuro, outros modelos de outras formas. Então aqui a gente tem a construção do modelo. A gente tem os materiais que foram feitos com papelão, feltro, algodão e cola universal. O algodão e o feltro, que foram partes do toque, da sensibilidade do modelo, são usados essencialmente por causa desse sensorial. Essas pessoas, esses menores que têm uma sensibilidade maior a certos tipos de materiais, geralmente têm aflição e tendem a não querer tocar naquilo que eles se incomodam. Então foi feita uma pesquisa e esses materiais foram trabalhados nesse modelo justamente por causa dessa dificuldade, para que eles consigam tocar no modelo por ser materiais sensoriais e não tenham nenhum desconforto, o que facilita na aprendizagem. Foram feitas aqui as partes principais, como mostra aqui, de forma que eles consigam tocar e entender o que está sendo passado ali para eles. E aqui a gente tem o futuro manual, tanto para auxiliar, ajudar os pais na manutenção do modelo, quanto alguns conselhos, algumas dicas na hora de passar os ensinamentos adiante, algumas doenças também que não são tão conhecidas que seria importante eles conhecerem. E como conclusão, a gente tem a aplicação do modelo na sociedade, que vai ser enviado para escolas, para locais de ensino e para casas também, para que os pais e os educadores consigam auxiliar suas crianças no ensino de forma prática e de forma que eles consigam entender sem que eles sejam prejudicados no futuro. É isso, muito obrigada pela atenção, tchau!